Uma mãe rude bloqueia o caminhoneiro, então ele decide se vingar. As pessoas que trabalham na construção civil são conhecidas por causa de suas longas jornadas de trabalho e sua atividade é comumente subestimada. O reflexo disso é que muitas pessoas são ingratas às pessoas que realizam esse tipo de trabalho. Mas é necessário que, além de ser um trabalho fundamental, ele faz bem à maioria de nós que, de alguma forma, devemos tirar o chapéu a esses trabalhadores de vez em quando. Há também algumas pessoas que pensam que o mundo todo gira em torno de si. Recentemente, um trabalhador da construção civil, que vamos chamar pelo nome de Bebê, postou em um fórum no Reddit sobre a experiência que ele teve com uma mulher, já mãe, muito rude, e como ele mesmo se vingou da melhor maneira possível da atitude desta mulher. Você não vai acreditar em sua história. O trabalhador da construção civil em questão estava trabalhando como capataz em um novo projeto habitacional e a localização do projeto era bastante estranha. Isso porque a casa estava sendo construída a uma altura de uns 70 metros, subindo uma colina que o acesso era através de uma trilha. Só esse fato já dificultava muito o trabalho da equipe de construção, porque todos os materiais e equipamentos precisavam ser levados até o topo da colina à mão. Felizmente, para amenizar ao menos um pouco esta situação inconveniente, e não haviam sinais de que alguém a estivesse usando. Isso ia permitir que os materiais pudessem ser entregues até o ponto mais próximo da trilha, para depois serem levados até o topo da colina. Infelizmente, surgiu um pequeno problema. Havia uma escola primária que ficava a meio quarteirão de distância das vagas de estacionamento, e os pais das crianças apareciam regularmente pelo menos 2 vezes por dia e usavam as vagas. Acho que não há problema em estacionar nessas vagas, o trabalhador da construção civil em questão falou, a não ser se aparecer alguém com uma razão considerável. Se não tivermos entregas e nem precisarmos usar as vagas, não tem nenhum problema. Mas se tivermos uma entrega e precisarmos estacionar, eu posso pedir para eles se mudarem por algum tempo. Muito bem. Na maioria das vezes, eles fizeram isso e a estratégia parecia estar funcionando perfeitamente. Quando havia alguma entrega e as vagas estavam ocupadas, eles perguntavam se os donos podiam tirar um pouco o carro enquanto descarregavam o material, e tudo corria sem problemas. Um dia no trabalho, o trabalhador da construção civil recebeu uma chamada do caminhão de entrega de madeira, que já estava a caminho do canteiro de obras. O motorista mencionou que ele estaria chegando em cerca de 3 minutos e pediu que o trabalhador descesse a colina rapidamente para verificar se havia espaço para ele estacionar perto da entrada da trilha. Ele estava levando todos os materiais necessários para preparar o telhado. Era realmente uma enorme quantidade de madeira, e já que a casa era grande, eles estimavam que demoraria cerca de 1 hora para subir com todo o material a colina acima. E, naturalmente, eles não iriam querer um caminhão carregado de madeira estacionado no meio da rua por tanto tempo, porque isso era até mesmo perigoso. Temos que encontrar um lugar para estacionar o caminhão. Quando o trabalhador aproximou-se das vagas, ele notou que havia um dos pais de alguma das crianças da escola sentada em seu carro em um dos espaços. Supondo que ela estava esperando para buscar alguma criança, ele caminhou até o veículo e educadamente fez com que ela soubesse que estava estacionada em uma zona sem estacionamento rotativo. Mas o trabalhador ficou chocado com sua resposta, uma resposta indireta, dando a entender que ela não ia sair dali. Ela disse: "Eu vou ficar mais alguns minutos e o seu caminhão nem está aqui ainda." Até o momento ainda estava tudo bem. O trabalhador da construção só precisava lidar com a situação calmamente. Antes que o trabalhador da construção pudesse responder,
o caminhão de entrega de madeira chegou no local. O trabalhador acenou para o motorista do caminhão e depois para a mulher que estava estacionada, gesticulando que ela estava se recusando a ceder a vaga. O que o trabalhador poderia fazer para resolver a situação? Tentando ganhar o motorista da rota com um sorriso, o trabalhador da construção foi novamente até o carro da mulher e perguntou se ela podia, por favor, mover o carro porque o caminhão de entrega tinha acabado de chegar e que eles precisavam do espaço para estacionar longe da rua e descarregar o material. Ele ainda reiterou que ela estava em uma zona de reboque e que eles precisavam do espaço do estacionamento para poder descarregar o caminhão. Sua resposta foi surpreendente e irritante. Com um sorriso falso, a mulher baixou o vidro e sugeriu que eles descarregassem o caminhão ao redor de seu carro e que ela não iria sair. O trabalhador ficou perplexo e não podia acreditar que ela sugeriria tal coisa. Então, ele teve uma ideia brilhante. Era hora de planejar sua vingança. O trabalhador rapidamente instruiu o motorista do caminhão para estacionar perto do carro da mulher, e assim a porta seria bloqueada. Ele avisou o motorista do caminhão, que imediatamente percebeu o que o trabalhador queria fazer. E assim fez ele com o caminhão, e com um sorriso ele manobrou o caminhão, ocupando a pequena vaga no estacionamento, o que criou uma cela de prisão para a mulher. Os trabalhadores da construção começaram a descarregar a madeira, enquanto o capataz chamava os guardas para realizarem a fiscalização do estacionamento, porque sabia que havia uma clara violação do tempo que a mulher estacionou ilegalmente e parecia alheia à sua situação atual. Neste momento, eu não estava tentando colocá-la em apuros. Eu só queria um registro de por que estávamos bloqueando parte da rua, para que nós não tivéssemos problemas com a cidade. Felizmente, o oficial responsável pela fiscalização dos estacionamentos informou de que ele poderia estar no canteiro de obras em menos de 30 minutos para lidar com a situação. Por volta deste mesmo tempo, o filho da mulher que estava estacionada chegou no lugar e ela logo percebeu que não conseguia abrir a porta do lado do motorista. Ela desajeitadamente fez o seu caminho para fora do carro através da porta do passageiro, enquanto lançava um olhar mortal para o trabalhador da construção civil e o motorista do caminhão de entrega. Nesse momento, ficou claro que a situação só ia piorar. Fora do carro, a mulher logo percebeu que também não tinha maneira de sair do espaço de estacionamento e não poderia deixar isso. É claro que logo ela teve um acesso de fúria. Ela exigia que o caminhoneiro tirasse o caminhão imediatamente, porque ela estava com pressa e tinha algum lugar para ir. Infelizmente para ela, isso simplesmente não iria acontecer naquele momento. O motorista do caminhão interveio, explicando à mulher que haviam regras que precisavam ser seguidas. Como já estavam no processo de descarga da madeira do caminhão, eles tinham que tirá-la por completo, pois pela política de segurança da empresa, eles não têm permissão de mover o caminhão com uma carga solta ou não segura. Desculpe-me por isso, o caminhoneiro a informou. A mulher voou em fúria e pulou de volta ao seu veículo. Neste momento, o trabalhador da construção civil notou que o oficial tinha chegado, mas optou por não alertar a mulher que agora se preparava para tomar uma decisão muito ruim. Ela bateu o carro enquanto dava marcha ré, derrubando o portão, e depois dirigiu-se para o meio-fio em uma tentativa de manobrar para fora do espaço em torno do caminhão de madeira. É claro que isso não funcionou e o carro ficou mais preso do que antes. Gritando obscenidades a pleno pulmões, a mulher lutava para apoiar o carro no meio-fio. Neste momento, o policial que estava acompanhando tudo, chocado, caminhou até o veículo e exigiu que a mulher saísse do carro e sentasse no meio-fio. O oficial chamou uma segunda unidade para ajudar a conter a mulher que estava irada e só acalmou-se quando foi algemada. Parecia que a justiça estava prestes a ser cumprida. No final, o trabalhador da construção civil deu a última risada.
A mulher foi levada detida por condução imprudente, condução perigosa, destruição de bens e por conduzir com a licença vencida. Sugerimos que, se um trabalhador, qualquer que for, lhe alertar que você está estacionada de uma forma ilegal, você o escute, porque nesse caso a vingança teve gosto doce para o trabalhador, mas muito amargo para a mulher. É verdade que o trânsito causa muitas confusões e desavenças, e isso o pode tornar muito perigoso. E nem sempre as pessoas que estão erradas assumem suas responsabilidades. Você já pôde presenciar casos assim, onde a pessoa, mesmo estando errada, ainda se acha o dono da razão? Conta pra gente nos comentários. Adoramos quando vocês fazem parte da história interagindo. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo com mais uma história sensacional. Tchau!